eu falei para eles que hoje eu vou pregar em 20 minutos, mas sabe que quem está falando é o pastor, né? Então esses 20 minutos pode se transformar, sei lá, em 40. Eu achei que tu ia dar um glória a Deus agora, mas tudo bem, eu vou repetir. Esses 20 pode se transformar em 40. Me animou. Mas eu quero falar sobre 3 coisas. Eu quero falar sobre a sexta-feira, eu quero falar sobre o sábado, e eu quero falar sobre o domingo. Para isso, queridos, pegue a sua Bíblia. Se você não a trouxe, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Traz Bíblia, irmão, traz Bíblia, traz caneta, traz papel, porque a gente muitas das vezes foi para culto, irmão, que a gente abria a Bíblia, lia, se você fechava a Bíblia e a Bíblia se foi, ninguém mais falava de Bíblia, é só manto e mistério. Mas aqui você precisa deixar a sua Bíblia aberta para entender a sequência do texto e aquilo que vai ser pregado, tá bom? Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 19. Eu estou com a canção aqui, Mica. Está aqui, mas eu não vou cantar. Só me ajuda aí que tá bom. Deixa o Mica em paz. Evangelho de João, a leitura são de alguns versos, por isso eu preciso da sua atenção. Quem está comigo? Capítulo 19, versículo de número 28, diz assim: Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Podemos dizer todos juntos isso? 1, 2, 3. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E também foi Nicodemos, aquele que anteriormente diria de noite a Jesus, levando quase 100 aráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Eu vou pedir para o staff virar as caixinhas um pouquinho, que eu não estou ouvindo, tá? Quantos creem na ressurreição de Jesus, digam amém. Quando nós olhamos para o dia da Páscoa, eu particularmente, e a minha esposa me perguntou hoje pela manhã, enquanto tomávamos café, ela disse assim: vocês recebiam cestinhas?
Quem recebia cestinhas assim, irmão, quando era criança? Não tem problema não, você não está em pecado não, só para saber. Eles escondiam de você cestinha, o chocolatinho, o amendoim, o cri-cri, sabe? Aquele que vinha nos conezinhos assim, delícia, né? Deu até saudade aqui. Mas a gente foi aprendendo e fomos ensinados e instruídos a um modelo de Páscoa que não tinha referências bíblicas. E a gente cresceu, e isso é muito bom. Há aqueles mais radicais, mais espirituais, mais religiosos, que Deus o livre, né? Ah, mas eu não vou dar chocolate. Irmão, eu recebo chocolate, amendoim, você pode dar o que for. Mas a gente cresceu com uma Páscoa comercial. Nós crescemos nos guardando sexta-feira, o sábado de aleluia, eu estou falando do geral, cultura. E domingo de comer chocolate. Mas a Páscoa, assim como foi cantado, a Páscoa é o ponto, escuta isso aqui, porque a Páscoa não começou em Jesus. A Páscoa começou no Egito. E tem toda uma simbologia, tem todo um preparo, tem todo um caminhar até chegar a Cristo. Mas como eu não tenho tempo hábil para isso, eu queria nessa noite discorrer sobre este episódio. Porque quando o povo sai do Egito, tem um ritual. O Senhor diz para eles: olha, mate o cordeiro, passe o sangue no umbral da porta, sacrifique o cordeiro, como o cordeiro. Tem todo um contexto. Mas nessa noite eu quero aproveitar cada minuto para falar única e exclusivamente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, que está aqui muito bem exposta no texto, quando nós olhamos para essa ressurreição do domingo, nós nos esquecemos que de quinta para sexta, Jesus passou a noite preso na casa de Caifás. Eu tive o privilégio, por algumas vezes, de estar lá. E a primeira vez que eu entrei naquele lugar, embaixo de uma casa, uma prisão, amarravam-se os prisioneiros pelos braços, porque não tinha escada, hoje tem, para você visitar, e descia o prisioneiro pela corda. Deixava lá embaixo, depois passava a corda de novo e o puxava para cima novamente. E antes disso, Jesus passa uma noite inteira, uma noite preso. E quando nós refletimos sobre o ponto central da nossa fé, nós vamos diretamente, inquestionavelmente, nós vamos chegar no Cordeiro que já havia sido preparado para tal coisa. Tanto é que no Getsemane, quando ele está orando, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha, faça a sua vontade. Eu sinto um convite de Jesus essa noite. Eu sinto Ele dizendo: eu podia ter desistido, mas por amor a você, eu não desisti. E quem éramos nós? Quem éramos nós? Antes de nos encontrarmos com Ele, homens e mulheres que não eram merecedores. Ele sabia que eu ia trair Ele. Ele sabia que você iria traí-lo. Ele sabia que nós o negaríamos. Ele sabia que por muitas das vezes
nós íamos pensar em desistir. Mas ele disse: Pai, mesmo assim, eu estou aqui para cumprir este propósito. A grande verdade do Evangelho é uma só. Nós temos um Salvador. Nele foram perdoados todos os nossos pecados. Nele todas as nossas feridas foram saradas. Nele nós recebemos um novo nome. Mas ele sabia que nós trairíamos ele. Mesmo assim, ele disse: eis-me aqui. A sexta-feira foi triste. A sexta-feira, homens e mulheres como eu e você, quem ama Jesus aqui, diga amém. Pessoas que amavam ele, pessoas que seguiam ele, tiveram que ver ele sendo açoitado, tiveram que acompanhar ele sendo julgado, tiveram que ver ele sendo injustiçado, tiveram que acompanhar tudo isso. E quando deu a sexta-feira de tarde, lá estava ele, sendo erguido na cruz do Calvário, do lado de 2 ladrões. Isso me faz me sentir um miserável essa noite. Mas lá estava ele. Enquanto todos choravam, enquanto alguns diziam não valeu a pena, enquanto outros queriam tirá-lo de lá, lá estava ele. E aí ele disse: eu tenho sede. Para quem não entende, os banheiros romanos, eles tinham um processo de limpeza bem diferente do nosso. Eles tinham no banheiro vinagre, eles tinham no banheiro um isopo, e depois de fazer as suas necessidades, era desta forma que eles se higienizavam. E quando Jesus disse: tenho sede, foi a mesma ferramenta usada nas latrinas romanas, que o soldado molha no vinagre e leva aos lábios de Jesus. Então não é romântico dizer que Jesus morreu, mas depois desse acontecimento ele declara algo extraordinário: Tetelestai. Ele diz assim: está feito. Você foi salvo. Você foi salva. Porque ele foi até o fim. Irmãos, o céu se escurece, Jesus rende o seu espírito. O Shabat está chegando. E judeu não faz nada depois que a primeira estrela aparece no céu sexta-feira. Alguns irmãos que estão aqui já estiveram lá, eles param, eles não fazem nada, para que os corpos deles não ficassem lá até no sábado. Eles dizem: quebrem as pernas, vamos acelerar a morte deles. Os ladrões têm as suas pernas quebradas, mas Jesus, para que se cumprisse a escritura, não teve nenhum osso quebrado. Mas o soldado transpassa ele com uma lança. Sexta-feira está terminando, precisa sepultá-los, senão eles vão ficar ali até sábado, quando a primeira estrela aparecer novamente.
José de Arimateia diz: não, eu vou pegar o corpo de Jesus. Pilatos libera. Sexta-feira, imagina os discípulos de Jesus, os seus seguidores indo embora. Imagine Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé. Imagina esses homens saindo dali dizendo: acabou, ele foi morto. E não achem vocês que isso não passou na cabeça deles. Eles tiram o corpo de Jesus, sepultaram Jesus em uma sepultura onde ninguém havia sido posto ainda. Você já deve ter passado por um momento de perda, e você já deve ter passado a noite velando alguém, um familiar, um parente. Destrói, sim ou não? A pior parte é quando fecha e diz: pronto, acabou, não vou ver mais. A pedra foi rolada para a sepultura. Sábado de manhã desponta um silêncio ensurdecedor. É o Shabat, e os judeus não estão fazendo nada. Os seguidores de Jesus estão sem entender o que está acontecendo. Passa-se o sábado, e com certeza durante o sábado várias coisas aconteceram, várias possibilidades surgiram. Mas eu não vim aqui dizer para você simplesmente que na sexta-feira ele foi morto, que no sábado os seus seguidores ficaram sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, que decisão tomar. Eu vim aqui dizer para você que a sexta-feira foi desesperadora. O sábado foi ensurdecedor. Mas no domingo, a vitória sobre a morte, eu vou repetir para você entender: a vitória sobre o inferno e sobre a morte estava sendo erguida agora, porque os soldados estavam lá na porta do sepulcro. Sim, eles estavam lá guardando, porque havia uma possibilidade: eles vão roubar o corpo dele, vão inventar que ele ressuscitou. Os soldados estavam lá, mas atrás daquela pedra estava o Cordeiro de Deus, que na sexta-feira, quando o seu sangue verteu naquela cruz, o meu nome, o seu nome, a sua casa, a sua família. Não, você não está entendendo. Na sexta-feira, quando aquele sangue vertia na cruz do Calvário, e enquanto os romanos diziam: eles morreram, enquanto o inferno dizia: nós vencemos, naquele dia o meu, o seu, o nosso nome estava sendo escrito no livro da vida para todo sempre. Ele estava dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus. Eu não consigo entender algumas coisas. Eu vou dizer uma frase, eu queria que você guardasse essa frase. É simples, não é profética, não é uma revelação, é uma frase. É uma frase. Mas por favor, viva com ela. Cristo é suficiente para você. Ah, nossa, que revelação. Não. A Bíblia diz que Cristo, Ele é tudo em todos. O Evangelho te transformou, irmão, irmã. Você encontrou a salvação na pessoa, bem, não foi no Jean, não.
não foi no Pedro, no Tiago, no João, não, você encontrou a salvação na pessoa bendita de Jesus. Então guarda isso com você, Ele é suficiente. Para de fazer sacrifício, seja fiel a Deus e está tudo certo. Seja fiel àquele que te escolheu. Às vezes você vai chorar. Mateus capítulo 5, o próprio Cristo disse: bem-aventurados sois vós. E aí a gente fica naquela assim: Deus vai me honrar. E tem gente que é assim, irmão, é só honra. E a honra parece que só envolve dinheiro também. Cada vez que Deus fala é dinheiro no caixa. Mas sabe o que Jesus disse? Você vai ser perseguido. Vão mentir sobre a sua vida. Tá bom assim para ti, irmão? Vão mentir sobre você. E não pensa que é o diabo que vai mentir, não. Não é o diabo, são os homens e as pessoas. Vão afrontar a sua casa, vão incendiar o teu casamento. É isso que você quer para a sua vida? Então bem-vindo ao Evangelho. Você vai chorar. Você vai chorar. Ninguém vai ver, mas você vai chorar. E as pessoas vão insistir em tentar matar você. Mas eu tenho uma boa notícia. Já é domingo. Não, você não entendeu, então vou repetir. Já é domingo. Os soldados já estão no chão. O sepulcro já está aberto. Não. Tem mais. Os lençóis, eles já estão dobrados. E ele, onde é que está? Não está mais no sepulcro. Não está mais no sepulcro. Ele já levantou e disse: eu vou adiante de vós. Não. Sabe o que ele disse? Eu vou adiante de vós. Para onde? Para onde tudo começou. Me esperem na Galileia. Ele chega na Galileia. Pedro e mais os seus amigos estão fazendo o quê? Estão pescando. Pedro era um cara influente, né? Pedro era o ponta firme, estava lá. Ele disse: eu vou pescar. A turma disse: vamos junto. Eles estão pescando. Eles olham para a praia. Há uma resposta de Deus para a sua vida hoje. Não, você não entendeu. Há uma resposta de Deus vinda pela palavra sobre a sua vida hoje. Toda palavra de maldição contra a tua casa cai por terra hoje. Toda palavra de maldição contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos, contra os teus negócios, contra a tua vida espiritual, elas caem por terra hoje. Aí eles olham para a praia, sabe o que acontece? Eles veem na praia um homem. E na praia tem brasa. E na praia tem peixe sobre a brasa. E ele fala assim: filhos, tendes o que comer? Quem chegou? É um mestre. A esperança. Se você entrou pelas portas dessa igreja hoje pela primeira, pela 10ª, pela sei lá, mas se você entrou pelas portas dessa igreja hoje com as tuas esperanças destruídas, o domingo é dia de renovação de esperanças. Porque quando todos acharam que tinha acabado, e eu publiquei uma frase hoje, quando eles acharam que era o fim, era só o começo. Olha onde é que nós estamos.
Então no domingo, quando a terra treme, os soldados caem, o sepulcro se abre, os lenços estão dobrados, as pessoas estão eufóricas, a notícia chega lá nos bastidores do governo romano e diz assim: olha, eu acho que roubaram o corpo dele, fizeram alguma coisa, não tem ninguém lá, aliás, ele não está lá, vão fazer alguma coisa. Quando essas conversas estão acontecendo, porque sempre tem essas conversas paralelas, eu acho que não vai ressuscitar, eu acho que fizeram alguma coisa, sabe onde é que ele estava? Ele já estava servindo peixe para os seus discípulos. Eu vim aqui para te dizer uma coisa: o Senhor é Deus sobre a sua vida, o Senhor é Deus sobre a tua casa, a tua família, os teus bens, as tuas posses. Ele é Senhor sobre você. Então, querido, eu vou encerrar. Então, o que eu tenho para te dizer? Feliz Páscoa, porque Ele vive. Não, tu não entendeu. Ele está vivo. Quando você tem esse nível de intimidade, meu irmão, você entende que não precisa eu ficar aqui assim: ele está passeando aí, ele está passeando, ele passou no corredor 3. Não precisa ficar fazendo isso, porque Ele está aqui, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com a igreja, Ele está movendo o seu coração, Ele está trabalhando entre nós. Então essa é a verdade do Evangelho: Cristo está vivo, não foi o fim, foi o começo. Eis-nos aqui para glorificar e bendizer aquele que vive e reina eternamente. Cadê teu microfone? Jesus está vivo, irmãos. A tua casa já foi visitada pelo Cristo. Você foi transformado. Estou dizendo que Ele se transformou, sabe, naquela... Nossa, que maravilha. Não, irmão. Isso é uma vida com Deus. E vida com Deus é uma busca constante. É uma busca constante. E a gente vai construindo isso. Sabe o que eu estou sentindo aqui, irmão? Estou sentindo que hoje é dia de transformação. Eu estou sentindo que hoje alguns de nós que estamos aqui vamos testemunhar aquilo que Jesus está fazendo pela palavra. Pastor, mas a sexta-feira é angustiante. Não termina mais, pensa numa luta, pensa num negócio ruim, e depois vem aquele silêncio, sabe, aquele silêncio ensurdecedor. Alguém vai olhar e vai dizer assim: eu acho que, matamos, não. O diabo faz as festas dele, mas são momentâneas, irmão. Isso aqui é aquela hora que você tinha que ter dado amém, Jesus. O diabo faz as festas, mas são momentâneas. Mas o que o Cristo traz sobre a sua vida é eterno. Ele está salvando aqui essa noite. Eu tive a minha vida mudada por Ele. Você teve a sua vida mudada por Ele. A pessoa que está sentada do teu lado, está aí, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, de vida, aleluia, está dando glória a Deus, levantando a mão. Não te assusta. Não te assusta. É só gratidão que ele está expressando. Ele bate palma, aleluia, dá um glória a Deus. É só gratidão que ele está expressando. Porque se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Quem crê, quem está comigo, diga glória a Deus. Então cada dia que você está com Cristo, acredite. Acredite. É uma renovação de esperança. É. E aí, irmão? O que é que eu vou te dizer mais? Depois de ouvir tantas canções, depois de a gente olhar para o texto e saber que na sexta Ele sofreu. Eu não quero falar nenhum tipo de heresia aqui, irmão, até porque nem posso. Mas eu fico imaginando o sábado. Isso aqui é uma conjectura, não está na Bíblia. Quem entendeu, diga amém. O diabo, aqui, moleza. Moleza. O Império Romano fez o serviço. Acabamos com o homem. Acabou. Não levanta mais nem paralítico agora. Tirou o Lázaro da sepultura. É conjectura, irmão. Conjectura. É uma ilustração. E agora? Será que vai ter mais cego que vai ver?
Será que mais algum coxo vai andar? Será que mais algum gadareno será liberto? Isso é conjectura, vou repetir, porque senão você vai dizer: meu Deus, o pastor contou um negócio que eu nunca tinha ouvido. Aí no domingo de manhã ele... Opa, que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Era o Cristo. Não, tu não entendeu. Era o Cristo saindo de dentro da sepultura, trazendo de novo esperança aos filhos. Quantos filhos tem aqui? Digam glória a Deus. Trazendo esperança à humanidade. A salvação nos alcançou. Nós somos feliz Páscoa. Vou repetir para você: feliz Páscoa. Cristo vive. Cristo vive, Ele está vivo, Ele está cuidando da gente, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é tudo para nós. Ele está vivo. E quem crê assim comigo que Ele está vivo, por gentileza, já vai me ajudando, que eu já me atrapalhei com o horário. Vai ficando de pé comigo, por gentileza, porque se Ele está vivo, meus queridos irmãos, esta é uma noite de nós celebrarmos a Ele por tudo que Ele já tem feito na nossa vida. Eu queria que você olhasse pelo menos para uma, duas, três pessoas e dissesse para ele: Ele está vivo. Diga para ele: Ele está vivo. Diga assim: por isso nós podemos crer no amanhã. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Isso, irmão.